Caros alunos, boa noite. Nós vamos iniciar a aula do dia 14 de 4 de 2020 de comandos elétricos. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, comentar sobre partida direta com reversão. Tá? O que vem a ser uma partida direta com reversão? Nós sabemos que muitas vezes se faz necessário a reversão de uma máquina, ou seja, ela está se rodando em um sentido horário e eu preciso de reverter ela em um sentido anti-horário. Então vamos imaginar que nós temos uma esteira, essa esteira estaria revertendo ela em um sentido e logo precisaria retornar ela a outro sentido. Para que isso aconteça, nós precisamos de trabalhar com sistemas trifásicos, né? Para fazer a reversão em um motor elétrico, a gente tem que trocar uma das fases. A gente tem que, por exemplo, se eu faço a ligação do meu motor com as fases R, S e T na bobina de um contator, o outro contator terá as fases invertidas. Então vamos imaginar, aqui eu tenho a fase R, peguei a fase R aqui, olha, e joguei para o outro lado. Olha, ela não pertence, ela não fica mais na primeira posição daqui. Ela foi invertida, ó. Minha fase R, ó, ela liga a outra extremidade. Então, no momento que eu inverto uma dessas fases, eu consigo realizar a reversão do motor elétrico. E como a gente faz essas partidas, né, com o reversor elétrico, a reversora elétrica? A gente precisa, vamos analisar aqui o nosso diagrama de comando. A gente precisa de ter um botão, isso aqui a gente está tendo, na verdade está representando como o disjuntor, é um de comando, tá? Então temos o disjuntor de comando, o relé térmico para fazer a proteção do motor, eu tenho o botão de desligar. Esse botão de desligar, ele é comum tanto para o sentido horário como para o sentido anti-horário. Então eu tenho um único botão de desligar. Tem um botão liga, sentido horário, e tem um botão liga, sentido anti-horário. Então vocês vão observar o seguinte: quando eu pressionar o botão B1, olha, o que acontece aqui? Vamos pensar o seguinte, olha, energizei o disjuntor, agora que eu vou pressionar o botão B1. Então no momento que eu liguei o disjuntor, eu tenho tensão nas extremidades do meu circuito. Ó. Tenho tensão em todas as extremidades do meu circuito. Agora basta eu clicar o comando. Se eu aperto B1, o que aconteceu aqui? Meu motor está entrando em funcionamento em sentido horário. Olha, se eu quero desligar, somente através de B0, ok? Somente através de B0. Desliguei aqui. Se eu quero ligar, vai ser somente a partir de B1. Então, ligando novamente, o que vai acontecer aqui? B2, peraí que esse software aqui, ele costuma dar um probleminha. B2 sentido anti-horário, tá? Eu tenho B2 sentido anti-horário. Nós vamos observar que existe um intertravamento. Vou apertar aqui novamente, olha. Existe um intertravamento. Quando C1 está funcionando em um sentido, em momento nenhum, se eu apertar o botão para reverter, pode acontecer. Eu tenho que desligar para acontecer a reversão. Olha, apertei aqui, criei a reversão. O motor volta sentindo no outro sentido contrário. O que é isso, pessoal? No momento que eu uso esses intertravamentos, eu estou garantindo que quando ocorrer a modificação do sentido de uma máquina, eu não vou ter uma parada brusca e uma um retorno no sentido anti-horário de forma repentina. Se isso eu faço com alguns equipamentos mecânicos, o que vai acontecer? Eu vou quebrar a máquina, tá? Eu quebro essa máquina. Então imagina o portão da sua garagem. O
Porque no momento que você está abrindo ele para fechar, você aperta o botão para retornar para abrir, você está fazendo uma reversão. Então, quando você faz essa reversão, se ela fosse de forma brusca, você corre o risco de quebrar a engrenagem que está acoplada no eixo do motor junto à cremaleira lá do seu portão eletrônico. Então, se eu tenho um transportador, uma esteira que eu faço dessa forma, os tambores, os roletes vêm a se danificar. Então, as partidas com reversão, ela tem esse propósito de criar a opção de utilizar um único motor elétrico para rodar no sentido horário e para rodar no sentido anti-horário. Porém, é necessário termos a preocupação de essas mudanças de rotação seja feita com intertravamento de C1 e C2.